Oi, gente, vamos aí continuar sobre o nosso assunto sobre as eras industriais e ao mesmo tempo focando aí na questão do consumo energético e meio ambiente. É interessante que a gente vem falando aí sobre, já faz algumas aulas, abordando essa questão dos avanços industriais e, consequentemente, também o avanço voltado para questões de energia, né? E aí, quando a gente analisa a situação como um todo, a gente vai ver que existem fontes de energias renováveis e não renováveis. As energias não renováveis, o próprio nome já fala, né? Já diz muito. São aquelas energias que são derivadas de recursos naturais e que, mesmo sendo elas renováveis, levam milhões e milhões de anos. Ou seja, se a gente acabar com esses recursos agora, daqui a milhões e milhões de anos, não vão lembrar mais nem da nossa existência, e aí sim é que vai poder ser utilizado novamente. Então, assim, há toda uma série de preocupação. Claro, é ótimo a gente ter energia. Tanto é que boa parte de tudo que a gente tem, a gente precisa de energia para fazer funcionar. Mas uma coisa é essencial, que a gente também consiga limitar o nosso uso para que não seja necessário extrair tanta energia assim e, consequentemente, trazer malefícios para o planeta e, consequentemente, para nós mesmos. Então, assim, há uma série de mudanças quando se fala da extração energética, porque já levando em consideração esses problemas de que alguns recursos naturais estejam limitados, então é necessário se renovar. Quando se fala nessa questão de energia renovável, né, a gente vai perceber ao longo da história, não só do Brasil, mas do planeta como um todo, que novos recursos foram encontrados para fazer essa geração de energia. Só que elas também têm os seus problemas quando se trata do meio ambiente, tá? E aí é baseado nesse enredo que a gente inicia falando aí das hidrelétricas. As hidrelétricas, minha gente, é o processo de geração de energia voltado para a pressão da água, né? Ali com a força que a água exerce, que faz gerar uma energia. E aí, no Brasil, principalmente, há muitas hidrelétricas espalhadas, principalmente na região norte, que é onde tem os maiores recursos voltados para a água. Voltados para a água, não. É uma das regiões com maiores quantidade de rios, né? Quando das maiores bacias hidrográficas também. E aí, há toda uma questão envolvendo também as hidrelétricas, porque ao mesmo tempo que ela é boa para geração de energia, ela, como eu disse antes, também tem seus contras. E que contras são essas? Quando uma hidrelétrica ela vai ser construída, gente, ela é feita literalmente barrando um rio, cruzando um rio. Porque a junção da água daquele rio, associada à pressão, vai se converter em energia. Só uma questão que fica muito, como é que eu posso dizer, em baixa evidência, são as consequências que isso traz quando você faz aí um paredão dentro de um rio. Primeiro que essa água ela começa a ser paralisada. Então, quando ela para de correr, né, a água vai procurar naturalmente outros caminhos para se esvair. E é quando essa água ela consegue atingir outros quilômetros de terra, só que não o que era dela antes. Ela está caçando novos caminhos. Em decorrência desse paredão que veta ela vai ganhando cada vez mais espaços por trás desse paredão. E aí, nesses novos espaços, fica em risco a fauna e a flora, assim como também algumas aldeias indígenas que, por processos históricos, né, culturais, são construídas, existem aí justamente nas proximidades desses rios. Então, tudo aquilo que a água vai ocupando vai comprometendo uma parte da fauna e da flora e também da qualidade de vida humana, tá? E aí, claro, que essas hidrelétricas também, elas colocam em comprometimento
o sistema agropecuário que depende dessas águas. E aí, quando eu falo agropecuária, gente, é a Associação de Agricultura e Pecuária, mas não necessariamente vinculada ao agronegócio, tá certo? A gente precisa entender também que existem muitos ribeirinhos que vivem aí nas margens de rios e que dependem dessas águas para sobreviver, para o sistema de cultivo, de criação de animais. Então, a gente também precisa pensar nesses ribeirinhos que ficam aí às margens desses rios, que vão ganhar novas formas graças ao processo de hidrelétrica, né? E aí, juntando muita água, fazendo todo o processo arquitetônico, né, de geração de energia, essa água ela começa a ser liberada aos poucos, justamente para trazer essa produção de energia, né? Só que quando isso acontece, muito já tem se perdido quando se fala do meio ambiente. Outro tipo de geração de energia que é bem preocupante é a energia nuclear. A energia nuclear, ela é um processo de geração de energia conhecido mundialmente, né? Não existe em todos os países, mas os principais, Estados Unidos, China, né? Então, assim, só os top de linha, como se diz. E por se tratar de uma mistura química, ela é altamente agressiva à saúde, ao meio ambiente, seja ela nós seres humanos, ou a fauna ou a flora. Quando uma usina de geração de energia nuclear ela tem vazamento, é alarmante todos os cuidados que são necessários ter, né? E aí não é proibido por lei a produção dessa energia, não é. Mas ela é altamente prejudicial, né? Ela é radioativa, né? E aí, como um dos principais países que tem essa geração de energia está os Estados Unidos e a França, seguidos da China, da Rússia e a Coreia do Sul. E aí, o que é alarmante nessa geração de energia nuclear? Porque essa geração nuclear, ela nem sempre ela é utilizada com fins muito benéficos. Tanto é que se a gente for analisar os países que fazem a produção dela, a gente vai ver que são países que estão aí entrando volta e meia num conflito, né? E esse conflito às vezes pode resultar numa guerra, né? E aí é onde vem as bombas de gás, vem as bombas químicas que servem aí para fazer vários atentados mundo afora, certo? Então, quando se fala da energia nuclear, seus malefícios é altamente radioativa, tá? Quando se fala de energias renováveis, mais moderninhas, né, mais atuais, a gente tem dois: a energia eólica e os biocombustíveis. Quais são os principais agravantes delas duas? Sim, não se iluda, nem tudo é mil flores. A energia eólica, gente, por se tratar da captura de ventos e as hélices gigantescas, elas colocam em risco a fauna que cerca essas hélices, assim como também uma quantidade incontável de espécies de animais, até morcegos, para vocês terem noção. Por quê? Porque como essas hélices elas tendem a girar muito rápido nesse processo de captura, muitas vezes os pássaros não conseguem se livrar delas e acabam sendo atingida por essas hélices. Assim como também o processo, a captura de ventos, que gera também o movimento das hélices, causando também uma produção de vento, atinge aí a vegetação. A própria agressão da captura de ventos e geração de ventos através das hélices traz também malefícios para a vegetação. E quando tratamos dos biocombustíveis, o processo de biocombustíveis, minha gente, o que é? É gerar combustíveis de produtos renováveis. Então, para isso, a gente tem o milho, a gente tem a soja, a gente tem o girassol. Mas aí vem a pergunta: se eu preciso desses três produtos que são cultivados no processo de monocultura, eu também vou precisar fazer um desmatamento na área para poder chegar a cultivá-lo e ter o grão, né? Então, quando a gente fala do processo de biocombustíveis, é justamente a questão ambiental que passa pelo mesmo impacto do sistema de monocultura. Há um processo de desmatamento da vegetação, há um processo de agressão também ao solo,
tudo para gerar um único produto para transformar em um combustível mais saudável para a atmosfera. Chega a ser até um pouco hipócrita, né? Esse processo de produção de biocombustíveis. Mas é uma prova também que o ser humano está tentando melhorar e adaptar suas vivências para, pelo menos, entardecer mais essas agressões ao meio ambiente, certo? E aí a gente fica com esse pequeno resumo de hoje. A gente vai voltar com toda certeza a falar sobre esses conteúdos em sala de aula e também vai vir trabalho por aí voltado à geração de energia, tá bom? Um grande cheiro para vocês e até mais.